Povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje pela manhã eu prometi que já os estudos da semana já estariam prontos. O Júnior vai me ajudar. Foi a irmã Helena que pediu, não foi? A irmã Helena, a Nazi. Se não sobrar, pode tirar xerox aqui na secretaria, tá ok? Dessa semana para os irmãos passarem a semana meditando na palavra, tá? Eu vou enviar no grupo da igreja também o estudo de hoje. Esse que está sendo distribuído aí, eu vou distribuir, eu vou enviar no grupo do WhatsApp da igreja. Tudo bem? E os irmãos espalhem. Hoje pela manhã nós demos então início à carta, a apresentação da carta, a rainha das epístolas de Paulo, Efésios. Eu falei pela manhã sobre os 3 primeiros capítulos, como são doutrinários, profundamente teológicos, e só então Paulo nos pede algo extraordinário. E eu sempre vou repetir, irmãos, prestem muita atenção, que teologia foi feito para a igreja. Teologia foi feito para a igreja dialogar com as outras ciências, dialogar com as outras matérias. Já parou para pensar sobre isso? Teologia, dialogar com as outras matérias. Teologia é para a igreja, por isso que nós estudamos a palavra de Deus. E aí, Paulo, o autor é Paulo, dessa carta tão maravilhosa, e ele pede algo muito enfático. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir aí, povo de Deus, no seu celular. Povo da Bíblia, anda com Bíblia, povo de Deus, não deixem de andar com suas Bíblias. Efésios capítulo 4, ele diz assim: Rogo-lhes que vivam de maneira... Vamos lá, me ajudem? Apareceu ali, Efésios capítulo 4, versículo 1, para ajudar os irmãos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Efésios 4, capítulo 4, versículo 1. Isso. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, capítulo 1 a 3 é muito teológico. E no capítulo 4 ao 6, Paulo vai dar o caminho, as instruções na vida cristã. Éfeso era uma cidade muito importante, um porto da Ásia Menor, localizado perto da atual Izmir. Então, o mundo naqueles dias, irmãos, era marcado por grande violência e por grande comércio, comerciantes, mas também existia violência e grande perversidade humana. E essas pessoas viviam sem esperança. Conforme Efésios capítulo 2, lá na frente nós vamos falar sobre mais isso. Efésios capítulo 2, versículo 2, olha só o que ele diz. Preste atenção. Vamos ler? Nos quais costumavam Então nós podemos perceber, irmãos, qual a orientação de Paulo para esses irmãos. Pois bem, o
O capítulo 1 vai nos dar algumas instruções. Prestem bem atenção. Nós andamos com a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos expor algo do que eu penso, do que eu acho. O que eu acho. Nós vamos na palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje os versículos 1, 2 e 3. Ok? Nada mais. Então, Mateus, por favor. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, ou algumas versões celestiais, no domínio celestiais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo teu amor, pela reunião dos santos. Eu acredito, Senhor, que ninguém entrou aqui de uma forma ou de outra sem ser conduzido pelo teu Santo Espírito. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. Que cada um que entrou aqui, a começar da minha vida, que a tua palavra transforme nossos corações. Me escondo atrás da tua cruz para que somente o Senhor brilhe. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, algumas lições são importantes quando nós lemos uma carta, essa epístola. E a primeira coisa, no versículo 1, Mateus, primeira coisa que Paulo nos chama e chama a atenção, é quando ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Irmãos, que maravilhoso, que extraordinário, quando um homem de Deus, nesse prefácio e nessa saudação, ele traz essa palavra, apóstolos, que significa um embaixador do Evangelho, um comissário não de uma autoridade qualquer, mas um comissário de Cristo Jesus. Ou seja, quando essa palavra aparece bem no início, Paulo quer nos ensinar algo muito importante. Ele é um embaixador e ele é comissionado para falar das coisas de Cristo. Shedd, um grande teólogo, todos nós conhecemos, Russell Shedd, ele diz, abre aspas aqui, com essa palavra, que essa palavra baseia-se numa palavra aramaica. É como um procurador que substitui aquele que o mandou. Ou seja, Paulo, comissionado, está trazendo e levando algo que só Jesus Cristo recomendou. O próprio Senhor Jesus. Paulo se descreve aqui, irmãos, como um apóstolo. E isto aqui significa para nós um mensageiro de Deus. Como ele mesmo nos diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Abra comigo, Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11. Olha só o que ele diz. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim, anunciada, não provém do raciocínio humano. Olha o 12. Não o recebi de uma fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de quem? Que bomba! Que o evangelho que esse homem
está trazendo para nós, irmãos. Essa mensagem não é feita, não é produzida por homens, mas é a própria revelação vinda do Senhor Jesus. Já imaginou isso tudo que nós temos em casa, a palavra de Deus que você e eu lemos, como revelação de Deus? Não uma filosofia por aí, não uma teoria, não, é algo extraordinário. Revelação de Jesus Cristo para a igreja do Senhor. O Senhor Jesus apareceu a ele diretamente. Então, ele não conhecia o Evangelho para debatê-lo com os apóstolos, mas por recebê-lo diretamente de Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui já no início, irmãos, algo muito sério. Nós observamos o grande crescimento, preste atenção, em nome de Jesus. Nós observamos um grande crescimento das igrejas e com pessoas colocando o título de apóstolos. Apóstolo fulano de tal. Apóstolo não sei de onde. Eles se apresentam como apóstolo de Jesus Cristo. E estes reivindicam uma autoridade que nunca foi dada para eles, de apóstolos. O poder de apóstolos. A identidade de um apóstolo. E com certeza você está aí sentado e já diz, então, o que significa um apóstolo? Essa é a pergunta. Não temos mais apóstolos nas igrejas contemporâneas. E por que essas pessoas se intitulam como apóstolos? Nós podemos notar, irmãos, contexto com a palavra de Deus. Note que ela não oferece outras credenciais. Não se refere à sua formação. Porque é tão interessante, Paulo passou por homens muito inteligentes. Por exemplo, me dá um exemplo aí de homens que passaram e instruíram Paulo. É o primeiro que a gente já expõe. Ele não expõe a primeira palavra dele, olha, sou discípulo de Gamaliel. Não, ele não faz isso. Eu tive uma formação aos pés de Gamaliel. Não, ele não faz isso. Nem a sua privilegiada origem hebreia. Atos capítulo 22, versículo 3 vai dizer isso. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 6 vai dizer isso. Mas ele diz, sou apóstolo. E eu vim da vontade de Deus, da escolha de Deus, comissionado por Jesus Cristo. Quais são as marcas então de um apóstolo? De um apóstolo verdadeiro, não desses aí que a gente vê. Apóstolo Fabiano, apóstolo Arcanjo, Querubim, Surubim. Não. Acordem. Segura. Firma. Quais são as marcas de um apóstolo? Para que você, no momento aí, está ouvindo alguém, apóstolo fulano de tal. Já desliga a televisão. Os apóstolos daquela época, primeira coisa, teriam que ser testemunha do Senhor ressurreto. Ressurreto. Firme. Os apóstolos tinham de ter um chamado especial para exercer este ofício. Ele foi chamado pelo próprio Senhor, comissionado. Não foi uma identidade aí assinada por qualquer um, não. E aí o tema geral dessa epístola, irmãos, que nós vamos estudar, nós estamos adentrando agora, logo nos seus primeiros versículos, vai nos trazer e nos ensinar que ele é comissionado por Deus. E ele diz isso claro. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus.
Grande parte do problema hoje, irmãos, da igreja de hoje, é devido a esse fato de acreditar em qualquer coisa e não ir na Bíblia. Tem gente que acredita mais nas novelas da Record do que lê a Bíblia, sabia? Tem gente que crê mais nas novelas da Record e tem a Bíblia e não recorre à palavra de Deus. Nós somos muito subjetivos, muitos interessados em nós mesmos. E Paulo chega nos ensinando aqui, servo, apóstolo de Jesus. Esse é o erro, irmãos, peculiar do nosso presente século. Se você não começar com Deus, nada vai dar certo na sua vida. Nós precisamos começar com Deus e esquecer-nos de nós. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, não por sua própria vontade. Paulo não se chamou a si mesmo. Ele não parou a congregação e disse: vocês sabem com quem vocês estão falando? Não. Foi Deus quem o chamou. Foi Deus quem escolheu em Cristo todo aquele que é cristão. Se você entrou aqui, não foi por acaso. Faz parte do propósito de Deus na sua vida. Que você seja salvo. Que sejamos salvos. Jamais haveria salvação alguma se Deus não planejasse tudo isso na vida desse homem. Tudo que ele recebeu veio do Senhor Jesus. Nada dele. É por isso que Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Foi Deus quem enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para trazer esperança às nossas vidas. Olha só o que diz Efésios capítulo 3, versículo 6. Abra comigo, em nome de Jesus. Olha o que lá na frente nós vamos estudar, mas preste atenção. O que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus nos ensina. Este é o segredo. Leia comigo, este é o segredo. Tanto os gentios como que creem participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam o mistério. Que mistério é esse? Que mistério é esse que Paulo está falando? O mistério é que os gentios sejam co-herdeiro com Jesus. Foi isso. E foi esse o mistério que noutras eras não foi dado a conhecer para as pessoas. E hoje nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus. E agora é revelado aos seus santos, homens e mulheres de Deus. Foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. É por isso que, irmãos, voltando no versículo, capítulo 1, versículo 1, ele identifica esses homens e mulheres de Deus. Sabe como? Olha o versículo 1. Aos santos em... Já parou para pensar? Já leu com calma como ele está identificando esses irmãos em Éfeso? Ao povo santo em Éfeso. Irmãos, o que significa santos? Aos santos que estão em Éfeso.
A cidade de Éfeso, irmãos, como eu bem falei pela manhã, era a capital da Ásia Menor. Era uma metrópole da Ásia. Era uma coisa gigantesca. Era o centro do culto a Diana, a deusa da fertilidade. Agora imagina você inserido nessa cultura, um crente, os santos, inseridos nesse culto pagão, nessa cultura pagã da deusa da fertilidade. E aí Paulo plantou essa igreja. E a palavra santo não quer dizer, irmãos, olha aqui, a palavra santo não quer dizer uma pessoa que não peca. Todos nós pecamos, sim ou não? Sim, povo de Deus. Principalmente esse que vos fala, é um pecador miserável, mas lavado pelo sangue de Jesus. Entretanto, irmãos, nós temos um chamado à santidade. Nós temos um chamado diferente. Essa palavra que aparece aí, santo, santidade, aliás, santidade não é um tema mais recorrente nos púlpitos, nos crentes. Parece que santidade caiu no desuso. Mas aqui não, nós vamos falar um pouquinho de santidade. Santidade não é um tema natural nos nossos tempos, apesar de ser fundamental e muito importante, mas não é um tema que todo mundo quer falar. Essa palavra que aparece aí, a santos em Éfeso, significa no grego agios. O que essa palavra quer nos reportar? É uma pessoa limpa, é uma pessoa inocente, separada do mundo, separada por Deus. Os santos no Novo Testamento eram pessoas como nós, como eu e você, que lutavam com problemas em suas famílias, problemas financeiros, no trabalho, emocionais, espirituais, como eu e você. Porém, tomaram a decisão de viver de maneira diferente. Para quem? Para Deus. Tomaram uma posição de ser santos, limpos, numa cultura de uma deusa e de uma grande metrópole. Leia comigo, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Hebreus 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. Olha só o que diz a palavra. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem ter uma vida santa. Agora me diz, o que mudou daquela época em Éfeso e hoje? Será que nós não vamos lutar por santidade? Será que o povo de Deus vai ficar como se nada tivesse acontecendo? Não, queridos. Outra maneira de se dizer a mesma coisa é a seguinte: a salvação nossa é pela santificação. Santificação. Sim. Pois a Escritura está dizendo que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Se eu não estiver sendo preparado todos os dias, lutando, batalhando, me limpando, orando, buscando a Deus, esse mundo vai nos engolir. É o jeitinho brasileiro, é a facilidade de ver algo. É a facilidade de mandar uma mensagem errada. É a maneira fácil de enganar alguém. Jesus está dizendo aqui
Paulo também nos orientando. E o próprio Senhor Jesus, por sua vez, coloca lá em Mateus, capítulo 5:8. Abra comigo, Mateus, capítulo 5:8. Bem-aventurado, algumas versões diz bem-aventurado. A nova versão transformadora já vai trazer felizes os que têm o coração, pois verão a Deus. Portanto, irmãos, santidade é coisa séria. Santidade é coisa séria. Não parece ser um erro dizer que a salvação é pela santificação. Não, calma aí. Em absoluto, de fato, parece que este mesmo caso nos diz e nos ensina, tanto Paulo quanto os evangelhos do Senhor, que a salvação é pela santificação. E uma das características principais de um verdadeiro crente, qual é? É lutar todos os dias pela santificação. Isso é uma característica do crente. Ele luta, ele não aceita, ele não pondera, ele não brinca. Será que você já tomou essa decisão nessa noite? Será que você já tomou essa decisão de realmente ser limpo, separado, puro? Hein, crente? O que move a sua vida? O que tem movido a sua vida? Quanto tempo nós estamos gastando, irmãos, na internet? Quantos crentes não estão vindo mais na EBD porque passam as noites no celular, jogando videogame, assistindo série, e domingo pela manhã não se separam? Estão cansados. Os crentes estão cansados dentro da igreja, cansados. E nós brigamos porque o adventista, quando é na sexta-feira, eles fazem o quê? Para tudo. Para tudo. Povo de Deus, nós chegamos num momento tão difícil. Só está faltando matar os pastores. O que move a sua vida no final de semana, o que move a sua vida quando chega sábado e domingo, você não pode continuar pecando. Isso não é uma característica do salvo do Senhor. Sabe por quê? Nós morremos para o pecado. Morremos para o pecado. E quem está morto não pode continuar pecando. Você não pode continuar praticando o pecado como se nada tivesse acontecendo. Você não pode continuar praticando o pecado se você é um cristão e diz que morreu com Cristo para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Em meio a essa cultura da deusa da fertilidade, e os crentes estão aqui, irmãos. Abra as Bíblias, abra as folhas e veja os crentes lutando. Leia a sua Bíblia em casa e veja os crentes lutando. Sangue por ser separado, por ser homem de Deus, mulher de Deus. Mas hoje, não, pastor, para de falar sobre isso. Nós morremos com o Senhor. Mortos em Cristo não pecam, são separados. Romanos 6,4 diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com quem? Com Cristo. Quando você entra aqui no batistério, quando você e eu entramos aqui, confessamos Jesus Cristo e dizemos o quê? Morremos para o mundo. E agora nós estamos o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. Povo de Deus, é isso.
Não estamos aqui inventando a roda. Os separados de Deus lutam, não pecam, mesmo entendendo que são pecadores. É assim como ele foi, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, eu nunca falei isso aqui, nunca falei na igreja, está filmando, mas não tem problema. Quando eu me converti, eu fui chamado de tanto nome, gente. Algumas mocinhas chegavam, e eu com 17 anos, hoje eu estou com 43. Algumas mocinhas olhavam para mim e falavam, mas você, o que é? Qual o problema? Eu falei, não, sou crente. Eu sou um cristão. Eu sirvo a Jesus. Hoje eu tenho 43 anos. Casei. Tenho os meus filhos. E continuo todo dia dizendo, fui sepultado com Cristo. Fui sepultado com Cristo. Ele está dizendo, irmãos, os santos é para mim e você. A Bíblia está todo dia dizendo para os nossos corações, santo, santo, santo. Mas segura mais um pouco, já estou terminando. Olha só nesses versículos o que ele diz mais. Efésios capítulo 1, versículo 1. Santos em Éfeso, seguidores fiéis de quem? Cristo Jesus. Nós aprendemos a palavra santo e nós vamos por último aprender essa palavra fiéis de Cristo Jesus. Fiéis no grego não tem segredo nenhum. É alguém que confia em Deus, isto é, em Yahvé. Pistos. Alguém fiel é que confia em Deus. Qual o objetivo dessa palavra? Qual o significado para a nossa vida? Para a gente ir para casa cheios, entendendo o que tudo isso quer dizer para nós. Qual o significado desse adjetivo fiel? Ter fé e confiar no Senhor. Fidedigno, digno de fé, que merece crédito. Sou eu e você, e nós podemos confiar naquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, os seguidores fiéis de Jesus Cristo. Você tem sido fiel? Você tem sido santo e fiel nos dois sentidos? É difícil. Certamente é muito difícil imaginar um verdadeiro fiel hoje, em pleno século 21, mas imagina lá atrás. Lá atrás, tudo que os nossos irmãos passaram. Foram mortos, apedrejados, colocados como alimento para leões, martirizados. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui com dúvidas. Mas se você tem dúvida ainda, veja a canção infantil que eu cantei para nossas crianças. Os irmãos acharam graça, não foi? Eu fiquei assim, as crianças não conhecem o cântico. Depois você coloca para os seus filhos. Irmã Lilian, coloca no PEP para as crianças aprenderem essa música. Para os nossos filhos aprenderem. Seja um crente de verdade. Em palavras e ação, mostre que Jesus está em seu coração. Eu tenho um recado muito importante para você. Que tipo de crente falante? Se é o que você vive,
é diferente do que diz. Então, meu amado, é melhor ficar calado. Ou então, mude de vida. Arrependa-se. Olha só, a canção para criança. É isso, Timóteo, está aqui. Arrependa-se. Peça perdão. Mude de vida agora. Você só pode se identificar como cristão se você mudar de vida verdadeiramente. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Olha o versículo 2 que nós vamos finalizar. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. A graça é a graça e é a causa da nossa salvação. Somente a graça. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas somente a graça de Cristo é que nos perdoa. Nós não somos perfeitos. Para de lorota. Nós precisamos é mudar de vida verdadeiramente. A graça é a raiz e a paz é o fruto de uma vida cristã autêntica. Que Deus nos abençoe, povo de Deus. Logo, logo nós vamos continuar. Que Deus nos abençoe com graça e paz. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui. Eu quero ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Pastor, é difícil. Não, eu não estou dizendo que é fácil. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a lutar o bom combate. Se coloque em pé, eu quero orar contigo. Fale com o Senhor nesse momento. Consagre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar, povo de Deus? Vamos cantar aquela música?